Olá! A gente costuma pensar no que as escolas ensinam, né? Matemática, história, ciências, o básico. Mas e aquilo que elas não ensinam? Nessa análise, a gente vai explorar o que chamam de currículo não escrito e descobrir por que o que é deixado de fora pode ser tão, ou quem sabe até mais, importante. Para começar, vamos olhar para um dado que, olha, é bem alarmante. Uma pesquisa de 2018 em São Paulo mostrou uma coisa chocante. 39% das pessoas entrevistadas já viram ou sofreram preconceito por gênero ou orientação sexual dentro de escolas e faculdades. Pensa só, estamos falando de quase 4 em cada 10 pessoas. É muita gente. Isso levanta uma questão central, né? Como pode a escola, um lugar que foi feito para a gente aprender, para expandir a mente, se tornar um ambiente tão fértil para o preconceito? Parece um contrassenso, mas a resposta, ao que tudo indica, está na própria estrutura do que é ensinado, ou do que não é. Então, para entender a raiz do problema, a gente precisa olhar para um modelo que, historicamente, dominou a educação por muito tempo. O conceito-chave aqui é esse: currículo monocultural. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, é um modelo que apresenta uma única visão de mundo, a da cultura dominante, como se fosse a única que existe, a norma universal. Nesse sistema, outras culturas ou simplesmente não aparecem, ou são tratadas como algo exótico, sabe? Distante da normalidade. E os efeitos disso, são bem profundos. Esse modelo acaba, sem querer ou querendo, reforçando estereótipos, silenciando as histórias e as contribuições de grupos minoritários, e para muitos estudantes isso cria uma sensação de não pertencimento. Afinal, se a escola não fala sobre a minha realidade, por que eu vou prestar atenção? Tem uma citação do acadêmico Jujo Torres Santomé que resume essa ideia de uma forma muito forte. Ele escreveu que as vozes de grupos marginalizados são frequentemente silenciadas ou, o que é pior, distorcidas, deformadas. É um processo que, na prática, apaga histórias e invalida identidades. Ok, então, se esse é o problema, qual seria a alternativa? Vamos explorar agora uma outra abordagem, um outro jeito de construir o ensino. A proposta tem esse nome: Currículo Intercultural Crítico. E o ponto crucial aqui não é só adicionar um dia da cultura indígena no calendário, sabe? É uma mudança de filosofia. Significa promover o diálogo de verdade, questionar por que algumas histórias são mais contadas que outras e, principalmente, construir educação sobre valores democráticos, de pluralidade. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, tem o multiculturalismo passivo, que só tolera ou estuda as outras culturas meio de longe, como um turista. Do outro, a abordagem intercultural crítica busca o engajamento, entende que as culturas são vivas, que elas estão sempre mudando e, o mais importante, questiona as relações de poder entre elas. E para colocar isso em prática, basicamente são 4 pilares: promover a interação de verdade, abandonar aquela ideia de culturas purras e paradas no tempo, admitir que as relações culturais não são neutras e, por fim, entender que lutar por igualdade e valorizar diferenças são, na verdade, 2 faces da mesma moeda. Bom, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso chega para quem está lá na ponta, se preparando para dar aula? É aí que a coisa fica um pouco mais complexa. Uma pesquisa foi lá e acompanhou de perto um curso de formação de professores, e o que ela encontrou revela os desafios enormes para tirar essas ideias do papel e levar para a sala de aula. Sim, existiam futuros docentes que sacaram a proposta. Uma pessoa em formação disse exatamente isso. Tem que aproveitar a situação e relacionar o conteúdo com os problemas reais da sala de aula. É a essência da coisa. Mas para outros, a própria linguagem acadêmica já era uma barreira. Esse desabafo aqui mostra como a teoria às vezes parece uma coisa distante, inacessível, e isso dificulta muito que ela vire prática. E aqui a gente encontra o que talvez seja o maior desafio de todos. Um futuro docente afirmou que respeita tanto a vítima quanto quem comete o preconceito. Essa ideia de uma suposta neutralidade, que na prática acaba legitimando a discriminação, é um obstáculo imenso que a formação de professores precisa enfrentar. Diante de tudo isso, fica a pergunta: por que essa discussão sobre o currículo é tão, mas tão fundamental? Porque o currículo é muito mais do que uma lista de conteúdos para decorar para a prova. Ele é um projeto de sociedade. O que a gente decide incluir e, principalmente, o que a gente decide deixar de fora está ativamente moldando as futuras gerações e o país que queremos ser.
O nosso grande educador, Paulo Freire, já nos lembrava que o diálogo não é um luxo, é uma exigência existencial. Ou seja, abrir espaço para todas as vozes não é só uma estratégia pedagógica bacana, é uma condição para a gente ter uma sociedade mais humana. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Qual é a história que o currículo da escola aí perto da sua casa está contando? E mais importante ainda, a história de quem está faltando nesse roteiro? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o futuro que a gente como sociedade está construindo.